Muito bem, muito boa tarde então a todos os que, depois deste Jogo de Portugal, decidiram e bem juntar-se a nós neste It's Time to Talk About. É efetivamente o nosso último webinar, o nosso último encontro online deste ano. Durante a próxima hora vamos discutir também num formato diferente, em mesa redonda, este impacto das novas normas ISO, IEC 27001 e 27002-2002. São muitos dois. Esta é uma norma com a qual estar em conformidade é demonstrar efetivamente que há um compromisso para com as melhores práticas de gestão da segurança da informação e da cibersegurança. Renovando então as boas-vindas a todos, fica já também uma nota para os nossos eventos de início de 2023, para os quais também gostaríamos, evidentemente, de contar com a vossa presença. Em janeiro temos encontro marcado é uma quinta-feira também, dia 26 de janeiro, com a Microfocus por convidada desta primeira sessão do ano, e depois, em fevereiro, dia 23, temos a LRQA. Serão também duas sessões, seguramente do nosso interesse e do vosso interesse, e para as quais mais informações vamos ainda lançar durante este mês de dezembro, já não novembro, mas durante o mês de dezembro. Durante esta hora, vamos então contar com este painel de especialistas, embora com carreiras distintas, mas têm todos aspectos em comum: a segurança da informação, cibersegurança, privacidade e proteção de dados pessoais, são as áreas que juntam este nosso painel de oradores, hoje então em mesa redonda. Mário Rui Costa, Hermano Correia, Luís Azevedo e João Carlos Falcão, são eles então que vão orientar e dar início a esta nossa mesa redonda, moderada também, como habitualmente, pelo nosso António Bento, da direção do ITSMF Portugal. Muito obrigada a todos. Estamos disponíveis também daqui a pouco para as habituais perguntas e respostas. Fiquem com este nosso painel de mesa redonda. Obrigada pela vossa presença. António Bento, vamos então dar início aos temas que vão juntar-vos ao longo desta próxima hora e às linhas que vão orientar a nossa conversa. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Obrigado, Daniela. Começo por agradecer a presença dos nossos oradores nesta mesa redonda e neste evento em que tentámos fazer algo diferente para fechar este nosso ano de encontros mensais. Cumprimentar também os nossos participantes. Temos aqui de facto umas boas dezenas de participantes, o tema é apelativo, o painel é super apelativo e portanto sem mais demoras vamos dar aqui o início à nossa mesa redonda. Eu vou naturalmente lançando questões aqui ao nosso painel de especialistas, apelando também, e desde já aos nossos participantes, que podem no chat ir colocando questões. Nós geralmente temos por prática dar sempre primazia às questões que vêm da assistência e, portanto, vamos moderando e vou moderando com esse foco. Não tenham problema em colocar as vossas questões, nós vamos integrando, no fundo, no roteiro aqui da sessão. Lançaria já uma primeira questão, seguindo aqui pelo Luís e depois pelo Mário. Portanto, eu vou rodando as questões, ok? Portanto, vamos seguindo aqui para que todos participem, obviamente, de forma equitativa. Não temos aqui o cronómetro, não é? Como nos debates eleitorais, mas de qualquer forma eu vou tentando moderar para deixar aqui mais ou menos alguma paridade no tempo de cada um. E começava então pelo Luís e pelo Mário, e Luís, se calhar podes começar tu a falar um bocadinho das principais novidades, ou seja, nós temos aqui dois referenciais e, portanto, perguntava-vos desde já, então, o que é que efetivamente vai mudar em grandes traços nestes dois referenciais normativos, que é isso que nos traz aqui para depois irmos ver algumas das implicações. Ok, então está visto que isto é por ordem de hierarquia, não é? Primeiro é o presidente, depois é o vice-presidente. Eu estava com a esperança que fosse por ordem alfabética, mas pronto, toca-me a mim então. Ok, então boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigado pela extensa, numerosa assistência.
e já estão em cima depois de ter acabado o jogo da seleção, ter aqui tantas pessoas, ainda mais melhor sinal é. Fico muito satisfeito e agradeço a todos, agradecemos em nome da TCMF e pronto, e ficamos aí aqui com ainda mais responsabilidade para tentar, de facto, que seja aqui uma sessão interessante para todos. Bom, as novidades já não são assim tão novas, não é? Portanto, para quem foi acompanhando estas novas versões, no início do ano já tivemos a nova ISO 27002, aí sim, com bastantes modificações, portanto, com um conjunto de controlos que foram consolidados e com uns quantos controlos novos, uns mais novos que outros, em alguns casos não são assim tão novos, mas mesmo naqueles que se mantiveram, também há diferenças, porque não foi só juntar alguns que estavam separados, depois pronto, há algumas nuances. Há uma coisa que pronto, não querendo alongar muito, mas há uma coisa que até temos de algum tempo, e vamos ter mais questões e há mais pessoas para falar. Há algumas palavras que desapareceram logo no próprio anexo A, portanto, mas retomando o que eu estava a dizer, tivemos a 27002, aí sim, publicada logo no início do ano, com bastante diferença, e de facto essa acaba por ser a grande diferença e a grande justificação para a nova 27001, publicada agora mais recentemente, que, pronto, basicamente o que muda muito, não é? O que muda sobretudo, a maioria das mudanças na nova 27001 é o que está no anexo A, que é a lista dos controlos, que resultam da nova 27002, publicada no início do ano, não é? E nessa lista de controlos, portanto, para além daqueles que entraram e dos outros que existiam e foram consolidados, alguns, o que acaba por resultar num número menor de controle, mas na realidade não desapareceu nada de significativo, está arrumado de outra maneira, e há temas que são um bocado novos, outros que não são assim tão novos, mas agora estão mais explícitos, não é? Portanto, acho que no fundo é esse, assim, resumidamente, a grande modificação. Vamos ter a oportunidade depois de ir entrando em detalhe. Só queria chamar a atenção que é uma questão que tem surgido agora que algumas empresas começam a perguntar, agora temos que mudar e tal, temos que fazer a transição e tal. Também já vamos falar disso depois, para a transição. Então, mas agora já não é preciso das políticas, pois não, já nem é preciso dos procedimentos, pois não, porque de facto o texto procedimento e política já não aparece tanto no anexo A, mas aparecem regras, não é? E aparecem orientações, e aparecem outras palavras, pronto. E de facto não há menos políticas para implementar, aliás, até se calhar não, há mesmo mais, ou pelo menos há mais temas que, para serem devidamente implementados, precisam de orientações, de regras, e isso normalmente é o que deve existir numa política. Não é? E há algumas práticas que agora estão mais explícitas que é preciso fazer, ou fazer de uma determinada maneira, e a maneira de implementar práticas, não é? E como fazer qualquer coisa, é através de procedimentos, não é? Na lógica daquilo que é um sistema de gestão mesmo. Portanto, eu diria que pronto, basicamente é isso. O que temos, sobretudo, é um anexo A bastante diferente, que resulta da 27002, que já não é assim tão nova, já tem uns meses, e pronto, e depois já há todo um conjunto de aplicações à volta disso, que vamos aqui falar, e agora vou-me calar, falar a palavra. Para já obrigado Luís por este pontapé de saída. Mário, aqui a complementar as principais ideias do Luís, do ponto de vista da abordagem holística às duas normas, o que é que realçarias? Bem, ligando aqui o microfone e fazendo aqui 2 pontos introdutórios, só antes de, enfim, o Luís deu o pontapé de saída, eu queria fazer um cruzamento, e já explico porquê desta linguagem futebolística,
Enfim, fico bastante satisfeito com o número de presentes, de pessoas a assistir a estes nossos eventos mensais. Nós tivemos uma reunião no Porto da CT 191, nomeadamente com a Suzanne, que é uma rockstar, enfim, do Service Management, e tivemos a oportunidade de falar um bocadinho do ITCMF, e ela falava um bocadinho desalentada do ITCMF Estados Unidos, mas disse de uma forma que me deixou bastante satisfeito. Enfim, os reconhecimentos do trabalho são sempre bons, que o ITCMF Espanha e o ITCMF Portugal, enfim, tinham de facto, demonstravam um certo dinamismo, e nada melhor, digamos, do que ver este último evento com tantos interessados, e no fundo a reconhecer aqui um bocadinho este esforço que se vai fazendo de manter isto todos os meses. Pegando no tema e naquilo que mudou, e como tu disseste, enfim, nós não vamos cronometrar aqui o tempo de cada um, como nos debates políticos, mas eu espero que tenhamos aqui pelo menos uma coisa dos debates políticos, que é algum contraditório, isto é, alguma polémica até, quiçá, porque eu acho que é boa para a reflexão. É uma nova edição da norma. Nós sabemos que isto no início traz alguma variabilidade, e é bom discutir, enfim, é bom ter aqui algumas ideias que eventualmente não estão, digamos, alinhadas, nós não combinamos e portanto, não combinamos nada, e portanto até é possível que hajam aqui algumas coisas que não são, onde nós estamos 100% de acordo, digamos, e eu acho que isso seria bom para o debate. Continuando e complementando o que o Luís disse, eu diria que, do ponto de vista das alterações, nesta versão 2022, as alterações que aconteceram, digamos, foram, eu quase que podia dizer que não foram nenhumas. Isto é evidente que houve mudanças, mas o essencial, e deixa-me agora, enfim, escalpelizar aqui um bocadinho isto, no essencial, as mudanças que aconteceram foram, o Luís falou, e eu vou complementar isso, no anexo A, no anexo com uma lista de controlos, de possíveis controlos. Aquilo que é o núcleo duro, o fundamental, os requisitos, aquilo que é obrigatório, mudou, ok, mas mudou muito pouquinho. E, portanto, no essencial, digamos, continuamos a ter uma norma focada no risco, na avaliação do risco, onde tudo começa no risco e, de alguma forma, volta ao risco, ok? E os controlos são isso mesmo. Também complementando e apanhando aqui um bocadinho um ponto muito específico que o Luís trouxe, a questão dos procedimentos, enfim, agora já não havia de facto referência a políticas, enquanto que na versão anterior tínhamos um conjunto, podíamos contar um conjunto de políticas. Tem muito a ver com a abordagem que as normas dos sistemas de gestão têm tido da ISO, que é de perder a forma. Isto é, façam à vossa maneira. Agora, é evidente que não entendam isto como deixar de precisar ter políticas, como dizia o Luís. Portanto, neste sentido, eu diria que esta mudança é sobretudo uma mudança de década. Nós tínhamos controlos de 2013 e hoje temos controlos de 2022. Continuamos a ter avaliação de risco de onde tudo parte e onde tudo volta, e portanto há aqui um ciclo que esperamos que seja virtuoso e que traga, enfim, a melhoria e um melhor controle de risco, mas, enfim, eu diria que ficaria por aqui, para também passar aqui um bocadinho a palavra a outros, enfim, aos meus colegas de mesa redonda, e enfim, já continuaremos, já aprofundaremos um ou outro ponto. Sim, senhor Mário. Muito obrigado, até porque eu vou lançar aqui um ou outro tópico precisamente para fazer um bocadinho esse contraditório que referiste, mas antes só deixar aqui uma nota. Nós temos pelo menos uma mão aqui no ar. Podem deixar as vossas questões e agradecemos desde já no chat, ok?
Portanto, se desejarem intervir e participar na sessão, tenho aqui o Sérgio Pinto, com a sua mão no ar, pode descrever as questões aqui no chat, que nós aproveitamos e lançamos também aqui para o debate, e para quem quiser naturalmente participar, serão muito bem-vindos através do chat, ok? Obrigado. Hermano, boa tarde, obrigado pela presença. E lançava já, aproveitando aqui esta questão mais genérica, aproveitava já aqui a tua presença para lançar uma segunda questão encadeada, que é, ao fim e ao cabo, para além destas novidades em que temos sobretudo a questão do anexo A e do ponto de vista do corpo da norma e da filosofia, não há assim grandes aspectos a assinalar. Do ponto de vista da governação, parece-me que toca-se aqui em 2 pontos aos quais se pretende dar um bocadinho mais de reforço: a questão da gestão de alterações, por exemplo, e a questão da comunicação. Nomeadamente, há aqui um enfoque em comunicar os papéis da segurança. Há aqui uma preocupação, efetivamente, com a disseminação daquilo que é o sistema de segurança da informação. Do ponto de vista da boa governação da segurança de informação, pensas que passa a haver condições com este refresh e com aquilo que naturalmente vai acontecer à volta da norma, a formação, reciclagem, a ponte e a transição, que falaremos mais à frente, pensas que estão criadas as condições para podermos globalmente melhorar a boa governação a nível da segurança da informação? Então, mais uma vez, boa tarde a todos, muito obrigado pela oportunidade. É para mim um gosto estar aqui neste painel a conversar sobre um tema que me é particularmente caro. A pergunta é muito boa, António, a resposta é que pode não ser tão boa como a pergunta. Eu acredito que as normas são, de facto, instrumentos, não é? São ferramentas e devem orientar as organizações para aquilo que é o propósito dessa mesma organização e naquilo que é o foco da norma. Há uma nuance que ainda não foi falada, que também é importante. A norma logo no título mudou, não é? Deixa de ser informação e passa a ser uma norma que fala de segurança de informação, de cibersegurança e de privacidade. Portanto, aí já dá aqui um chapéu mais alargado naquilo que é o foco da norma e naquilo que é a necessidade de ter uma organização interna capaz de endereçar estes 3 temas. E a questão dos papéis e responsabilidades e autoridades, que é sempre uma luta, quer seja do ponto de vista da consultoria, quer seja do ponto de vista da auditoria, não penso que fique resolvido com esta nova versão da norma. Tem muito a ver com a cultura da organização, a própria estruturação da organização. Sabemos que isto é uma norma de aplicação muito global, portanto vai desde as microempresas às muito grandes empresas, e cada uma terá que estabelecer aquilo que são os seus mecanismos de comunicação, aquilo que são os seus modelos de governo, estruturar-se mais centralmente ou mais distribuidamente, consoante aquilo que seja a sua atuação mais local ou mais multinacional. Mas sinceramente não penso que só vai trazer grandes alterações. Agora, é um bom momento de reflexão para as organizações, de pensarem um bocadinho numa lógica de efetivo governo e não tanto de gestão da segurança, e por isso acho que é uma oportunidade que deveria permitir não só fazer a simples transição de um modelo mais orientado a um conjunto de controles alargado, para se calhar pensarmos numa lógica de integração até de outros referenciais, que às vezes são até mais adaptados àquilo que é a realidade de cada organização, e dentro do chapéu da 27001 ter uma oferta mais efetiva para dar confiança às partes interessadas sobre a forma como a informação está a ser protegida. Muito bem, Armando. Tivemos aqui um pequenino ruído na tua intervenção, houve aí uma falhazita, mas vamos olhar para o nosso dashboard para ver se conseguimos rapidamente dar aí a volta, para na próxima intervenção ser já muito melhor audível. Mas percebemos a ideia de base e efetivamente
Este é um ponto por onde começas o chapéu mais alargado. Obviamente há aqui uma tentativa de integrar alguns tópicos que parecia que estavam um bocadinho dispersos, e este foco na governação, que obviamente nos leva também para a dimensão mais estratégica. E era por aqui que eu queria apanhar aqui agora o João para a nossa primeira ronda ficar concluída. Bem-vindo, João, obrigado. Obrigado, meu. Lembraste muito bem durante o dia que faz agora um ano estavas como orador num It's Time to Talk About, e portanto regressa-se geralmente aos sítios onde se é feliz, não é? Apesar de às vezes dizer exatamente. o contrário, mas muito bem-vindo, é um gosto ter-te aqui. E colocava-te já uma questão, que é na perspectiva do CISO, não é? Na perspectiva, e tu trabalhas num banco, num grupo empresarial, num setor muito, muito regulado. Na perspectiva do CISO, pensas que pode haver melhores condições a partir daqui para se integrarem as várias frameworks, os vários modelos que parecem estão um bocadinho partidos, não é? E que geram às vezes alguma confusão em quem está a começar, nomeadamente como é que eu vou abordar a cibersegurança, como eu tenho aqui a 27001 e por outro lado tenho o RGPD e a 27701 pensas que chegamos a um momento em que efetivamente aqui estas duas normas nos vão ajudar a ter um chapéu integrador que possa facilitar a vida às organizações? Eu acho que sim, António, se nós olharmos para eu acho que esta ISO 27001 chegou aqui a um nível, cresceu na sua maturidade. Aliás, se olharmos para a origem dela, ela é de 2005, não é? Portanto, ela agora já é maior de idade, obviamente, excluindo aqui a parte do BS 7799, não é? Que isso já é de 1995. Portanto, já estamos a falar de 30 anos, praticamente 30 anos, em que houve uma evolução natural, ok? Acho que esta passagem, o Hermano referiu uma coisa muito importante. Ela vem consolidar um conjunto de chapéus que estão muito dispersos pela quantidade de regulamentação que nós temos hoje em dia, ok? Nós falamos muito do RGPD, ele dá este enfoque também na privacidade, mas também há uma colagem e essa maturidade e colagem outras frameworks que nós conhecemos de ciber, ok? Por exemplo, vou dar aqui o exemplo da NIST, não é? Esta nova norma traz aqui esta questão dos atributos, destes atributos de ciber, ok? E que faz mesmo uma colagem direta a tudo o que sejam o ciclo da NIST. Portanto, Identify, o Protect, Detect, Respond e Recovery. Portanto, eu acho que é super importante este crescimento nesta maturidade. Diria que esta alteração de ter também só estes 4 domínios, ok? Vem simplificar a visão, ok? Vem simplificar de certa forma a visão. Nós olhamos muitas vezes as organizações a terem uma política muito grande ou terem muitas políticas pequeninas, não é? Porque nós temos aquela organização do chapéu da política e depois tudo o que era o corpo normativo. E eu acho que a forma como as organizações trabalham, não é? Tem que ter alguma elasticidade para consolidar tudo. Traz temas super importantes em termos de ciber, ok? Traz aqui esta questão de introdução de alguns controles de data leakage, mas depois até podemos falar um bocadinho mais à frente, data leakage, data masking, information deletion, so é super importante e portanto houve este crescimento. Esta norma eu acho que vem acrescentar bastante, ok? Vem acrescentar bastante às organizações. Muito bem, João, muito obrigado. Eu também partilho desta opinião e, portanto, já estamos aqui a derivar um bocadinho do Mário, estamos já a gerar aqui um caminho alternativo, porque eu efetivamente acho que há aqui pequenas nuances que podem trazer bons benefícios e Mário, já lá vamos novamente, mas ia novamente aqui ao Luís. E tu colocaste a perspectiva desde logo, e o Mário reforçou, da abordagem à gestão pelo risco, que efetivamente não só se mantém, como sai reforçada. E a minha questão, Luís, é precisamente nesse sentido. Tu conheces muito bem o tecido organizacional português, público, privado. Sim. Isso é uma afirmação, ok? Uma afirmação. Achas que já há maturidade a nível das práticas e das abordagens à gestão do risco para se tirar o potencial que estes refresh normalmente também trazem?
Ok, taxativo, então vamos lá explorar um bocadinho. Já estava para dizer não há uns segundos. E que falaste em maturidade. Bom, não querendo, obviamente, todos sabemos, não é? E aliás, os últimos tempos, infelizmente, têm demonstrado isso, têm demonstrado mais isso, portanto, que a maturidade e a importância que se dá a estes temas nas organizações, mesmo depois daquilo que se tem passado nos últimos tempos, ainda não é, até porque depois, entretanto, também estão a passar outras coisas no mundo e que afetam o país também. E a maturidade não se faz por milagre, não é? Nem por decreto, nem por contratação. Apenas ajuda, mas nem apenas com tecnologia. E, de facto, falta muito, portanto, faltam recursos, não é? Faltam recursos, faltam pessoas que percebam estas questões, que as consigam operacionalizar nas organizações de forma pragmática e eficaz, e que, portanto, possam tornar, incorporar ou inculturar, não sei se existe, deve existir, inculturar estes temas nas organizações, não é? Portanto, acho que há aqui duas, e já não era, vamos lá ver, já acontecia com as versões de 2005 das duas normas. Obviamente também nessa altura acontecia muito mais, esta falta de maturidade era muito maior, obviamente. Felizmente evoluímos muito nos últimos anos, nestes 17 anos, desde 2005, mais alguns, pensarmos na primeira 2000, mas a questão aqui e pegando um bocado naquilo que o Mário dizia há pouco, de facto, ao nível da 27001, portanto, o tema é 27001 e 27002, não é? Portanto, ao nível da 27001, do sistema de gestão em si, de facto, não muda quase nada, muda aquela parte, a ponta do iceberg, não é? Que é o anexo A. Aparecem ali logo alguns controlos novos. Esses controlos, olhando para eles, vemos que há ali controlos novos que vão dar trabalho, que são importantes, vão dar trabalho, mas não vemos a riqueza que há na 27002, no resto do iceberg, não é? Ou seja, na 27002, naquilo que está para além do anexo A, e aqui o João já aqui foi destacando, não é? De facto, para além da revisão de alguns textos dos controlos que já existiam, que foram atualizados, obviamente, com o que foi aparecendo de práticas novas, com o que foi aparecendo do entendimento, da experiência das pessoas que participam nestes processos de desenvolvimento das normas. Portanto, há a própria, não só os textos, as sugestões, não é? As sugestões para implementar, que estão na 27002, que não são obrigatórias, mas são muito importantes para quem precisa de pôr essas coisas em prática, foram muito melhoradas, mesmo para os controlos que já existiam. E são excelentes para os controlos novos, ou mais novos, não é? Que agora existem. Mas a própria estrutura, a forma como eles estão organizados e como estão catalogados, não é? Em várias perspectivas, não é? É muito interessante e permite-nos fazer, como o João dizia, melhor ainda, isto vai um pouco ao encontro de uma questão que o António falou mais atrás, permite-nos ainda mais usar estas normas, estas duas normas, como uma estrutura ótima de conformidade com muitas outras frameworks ou standards ou outras fontes de requisitos, não é? Com as quais as organizações se veem confrontadas cada vez mais com a necessidade de cumprir, não é?
portanto, seja em que país for. Eu lembro, isto já não é de agora, não é? A 27001 sempre foi vista, começou a ser vista como uma, e o João, que é uma, todos, pronto, não é só o João, mas também o João que não tem esta experiência de consultoria numa multinacional de renome, não é? Para além de tudo o resto que já fez, mas há uns anos atrás, e nós conhecemos colegas praticantes dessas coisas que começavam a trabalhar mais com os Estados Unidos, e nos Estados Unidos as empresas, além de quererem usar a 27001 como forma de venderem mais serviços na Europa, não é? Isto das normas ISO é muito para europeus, e não só, não é? É menos para americanos, eles têm as suas próprias, mas precisam destas para vender no resto do mundo, não é? Mas não só, também vê nestas normas uma boa forma, e na 27001, uma boa forma de arrumar os seus controlos, não é? A sua estrutura, o seu mecanismo de controle interno, cada vez tem que atender a mais requisitos diferentes de reguladores, de legisladores, de clientes, enfim, e isto de facto, esta nova estrutura, esta nova catalogação, vá lá, que os controles têm com diferentes perspectivas na 27002, alinhando com o ciclo de cibersegurança, até permite mapear facilmente estes controles com as 14 secções que havia antes, portanto, o que ajuda imenso na transição. Portanto, lá está, a 27002 sempre foi um instrumento muito indispensável, muito indispensável para se operacionalizar a segurança da informação, com ou sem certificações. Aliás, não é por acaso que nasceu primeiro, aquilo que é 27002 nasceu primeiro, o sistema de gestão apareceu depois, quando pensou em tornar isto certificável. Portanto, e agora ainda mais, não é? Agora ainda mais, porque de facto temos na 27002 ali, além de todas as orientações de implementação, temos ali uma forma, várias perspectivas de organização daqueles controles, ou de arrumação daqueles controles, que nos ajudam a usar a norma com a ver aqueles controles de diferentes perspectivas, e ajuda-nos a arrumar aqueles controles, a mapear aqueles controles com a norma antiga, com o NIST, com outras frameworks, e que é ótimo. Acho que de facto acho que o trabalho da nova 27002 foi muito feliz, demorou, mas foi muito feliz, pelo menos aquilo que eu tenho podido, porque as coisas também se vão digerindo, não é? A gente lê, depois lê outra vez, depois começa a implementar e começa a falar na formação e etc. E pronto, e aí é que se começa a interiorizar de facto a realidade, não é? Portanto, isto não é, pode-se ler a norma 2 vezes seguidas, mas só passados uns meses é que a gente começa a perceber de facto se é boa ou não, não é? Se é útil ou se é mais útil ou não. E eu de facto tenho achado, o trabalho que tenho feito, que esta nova 27002 tem um passo muito, muito bom, muito grande, e está bastante diferente, graças a esta, não tanto os textos, embora aí também haja diferenças boas nos textos que explicam como é que se pode implementar os controles que já existiam, os textos como é que se pode implementar os novos controles, aí pronto, aí de facto há alguma novidade mais, mas depois esta catalogação, esta estrutura, esta forma de organizar os controles em diferentes perspectivas que ajudam. Vamos calar. Fala, Inês. Muito bem. Não, eu tenho aqui 3 rondas preparadas, portanto ainda estamos no tempo. Se for preciso, eu depois também vou dando umas cortadinhas. Mário, pegando aqui numa perspectiva já de implementação, e o Luís acaba de falar nesta visão um bocadinho mais integrada, o João também tocou na perspectiva das categorias de segurança, que são organizadas em 4 grupos, não é? E de repente nós começamos a ver aqui alguma semelhança com outras frameworks. Estou-me a lembrar, por exemplo, o ITIL 4, de repente também nos trouxe uma categorização mais lógica do ponto de vista do alto nível, não é? E a minha questão para perspectivar a implementação é: pensas que, e na tua perspectiva de que não mudou assim tanto, para além de algumas coisas no anexo A, mas que esta nova lógica de arrumação pode de alguma forma facilitar a integração com outros referenciais, com outras abordagens, com outras práticas que já existam?
nomeadamente com uma ISO 20000, com um ITIL, com um COBIT, etc. Há aqui, o João também referiu a questão da framework do NIST, ainda temos o nosso quadro de referência da cibersegurança, não é? E já lá vamos daqui a pouquinho. Portanto, pensas que, independentemente de mais ou menos mudança, esta nova arrumação e esta abordagem a temas novos pode facilitar essa integração para que quem implementa tenha a vida facilitada? Ok, muito bem. É uma questão, digamos, mais difícil, talvez até um bocadinho mais técnica. Concordando aqui, ou pegando um bocadinho e concordando com o que o Luís disse, eu acho, de facto, ele falou muito na 27002 e, de facto, e fazendo já agora um esclarecimento, provavelmente todos os que nos estão a ouvir sabem qual é a diferença entre a 27001 e a 27002, e não é só um ponto, enfim, um número. A 27002 é um guia, a 27001 tem os requisitos, as normas são certificadas, as empresas são certificadas pela 27001, a 27002 é um auxílio, um suporte. E, de facto, a 27002 está muito melhor, a nova versão, enfim, está um texto bastante melhor, muito rico, a categorização, sem dúvida, vem ajudar bastante naquilo que, e agora vou contrariar, é a grande mudança e, em boa parte, uma revolução. Porque é, no essencial, uma desarrumação. Reparem, as empresas, sobretudo as que já estavam certificadas, e mesmo os consultores, enfim, as entidades certificadoras, tinham um conjunto de controlos todos ordenados, estávamos a falar de 114, e de repente há uma reestruturação. É um pouco como chegar a um armazém e de repente mudar o catálogo, enfim, as referências e mudar tudo de sítio. As caixas até podem ser as mesmas, enfim, até pode haver só 11 caixinhas novas, portanto só 11 controlos novos. Mas digamos, a mudança de sítio das caixas no armazém, com novos, enfim, com referências dos produtos todos novos, vocês imaginam a trabalheira que isto dá, não é? Portanto, há de facto aqui uma trabalheira muito significativa que, naquilo que deve ser, como o Hermano disse, uma ferramenta, um instrumento, que é 27001 e que são estas normas, e na procura da tal maturidade, que ainda é insuficiente, mas eu acho que tem crescido, portanto faz sentido pegar nisto como deve ser. E, portanto, de facto, nós temos uma alteração ligeira dos requisitos, que convém olhar, ver quais são as mudanças, porque há ali algumas nuances, enfim, o aparecimento dos processos no 8.1, a necessidade mais explícita dos requisitos, enfim, no capítulo 4, pode levar ali a algumas perguntas adicionais, algumas questões adicionais ao nível da certificação, portanto, é ligeira, mas não deve ser ignorada. O anexo A, de facto, levou uma alteração maior, mesmo que se diga que são a maior parte são os mesmos controlos. É como, enfim, a analogia que eu fiz do armazém, mas desarrumaram tudo, mudaram de sítio, e, portanto, e com novos textos, e, portanto, há que, de facto, analisar aquilo com cuidado. Portanto, enfim, a conjugação destas duas coisas, eu diria que para as empresas certificadas estamos aqui a falar de uma alteração moderada, ok? Relativamente à ligação com outras normas, outros sistemas de gestão, a 9001, enfim, que é muitas vezes usada em conjunto com a 27001, são duas normas que estão, em princípio, de costas voltadas, uma está a olhar para a satisfação do cliente, a outra está a olhar para a segurança. Só em certos negócios é que as coisas, digamos, estão viradas para o mesmo lado. Não creio que aqui haja grande interação, grande melhoria, grande mudança, a não ser a questão dos processos. Isto é, havendo um refraseamento na 27001 atual, no 8.1, relativamente aos processos, enquanto que até hoje podíamos implementar a 27001 sem propriamente ter uma organização que estabelecesse processos. Não era o ideal, mas era possível, sem que isso fosse nenhuma não conformidade. Eu diria que talvez na prática haja aqui, sendo muito pragmático, uma mudança. Relativamente à ISO 20000, há com certeza aqui uma maior relação entre a ISO 20000 e a 27001. Há alguns requisitos, configuração, gestão de alterações, gestão de capacidade,
claramente da ISO 20000, estão também na ISO 27001, entenda-se nos controlos, não nos requisitos, e controlos não são requisitos, inclusive temos um novo controle que é a gestão de configurações, que não existia anteriormente e que existe desta vez. E eu vou só aproveitar que disse isto para deixar aqui uma mordidela, digamos assim, que eventualmente na próxima ronda alguém pode pegar, que é, eu espero, uma grande alteração na forma como se olha para este novo controle, como todos nós, porque eu também, que também sou consultor e auditor, olhamos para estes controlos do anexo A. Não olhar para aquilo como um caderno de encargos. Não são requisitos, são controlos. Qual é a diferença? Controlos é para gerir risco. Requisitos têm que ser implementados. Reparem, deixem-me dar muito rapidamente 3 pontos. Há um controle que é backup. Eu posso implementar uma 27001 sem backups? Posso. Não há nenhum requisito que me obrigue. Agora, dificilmente eu não terei algum tipo de risco. Terei muitos, com certeza. É que eu não preciso do backup. Deixem-me dar-vos outro exemplo. Processo disciplinar é hoje um controle, já era, enfim, agora mais isolado, se calhar não, nem por aí. Eu posso ser certificado pela ISO 27001 sem ter o controle processo disciplinar? Posso. Mas existe uma legislação, aplica-se a Portugal processo disciplinar? Sim, mas se eu não precisar para os meus riscos deste controle, então eu não preciso de o aplicar. Digamos que esta articulação, que foi um pouco lúdica, digamos assim, na forma de colocar, acho que é muito importante para a tal consolidação, ganho de maturidade e até melhor utilização do instrumento, porque o que se espera é que as empresas comecem se calhar por menos controlos e vão ganhando maturidade à medida que vão implementando e usando e portanto, fazendo os tais ciclos de avaliação de risco e revisão que se espera que sejam, enfim, cíclicos, portanto, e que os repitam. E, portanto, concluindo o que estava a dizer, há de facto aqui esta relação menor na 9001 e maior na 20000, que eu acho muito interessante. Okay. Muito bem, muito bem. Obrigado, Mário. Devo dizer que já estou na luta contra o tempo, ok? O ónus é meu, portanto já estou aqui a olhar e isto passa muito rápido. Passo já ao Hermano para depois fecharmos a ronda com o João e depois fazermos então a última ronda, desafiando aqui a nossa audiência para colocarem questões. Não se acanhem, temos aqui os especialistas e já entramos um pouquinho na implementação, que era e nas dicas e nos temas da implementação, que era um aspecto muito importante. Hermano, foste tu que deste aqui o mote, de facto, da perspectiva integradora da segurança da informação, com a privacidade, com a cibersegurança. Temos uma norma relativamente recente, a 27701, digamos que ainda está a gatinhar, não é? No panorama dos referenciais ainda vai gatinhando e vai sendo mais conhecida, mas ainda não tanto. Como é que a gente agora, com esta nova realidade, vai potenciar a gestão dos programas da privacidade e, em particular, essa relação com esse referencial que foi tão importante há 3 anos, a 27701, que agora se apanha com o anexo A, como o Mário dizia, todo desarrumado. E a 27701 estava arrumadinha também, naturalmente, sendo um braço armado, estava arrumadinha com a 27001. Ok. Não sei se eu também fiz aqui algum resilience no meu ICT, não é? E mudei o microfone. Não sei se agora ouve melhor. Ou estamos a ouvir bem. Ok. Antes de responder à tua pergunta e fazendo um bocadinho, respondendo ao mote do Mário, eu não concordo que esta norma traga obrigatoriedade de processos, quando anterior já falava em muitos sítios que a segurança da informação tinha que ser integrada nos processos. Aliás, eu sempre preconizei que a melhor abordagem para falar de segurança da informação é olhar para os processos e ver os riscos nos processos. E depois os controlos são aplicados nos processos e são efetivamente monitorizados nos processos.
De facto, havia muita visão de implementação da 27001, e ainda continuamos a constatar isso, sobretudo na vertente da auditoria, que as organizações olham fundamentalmente para os controlos, e olham para os controlos, aí estou de acordo com o Mário, como requisitos, quando eles de facto não são. Mas tenho mais algumas bolas para trocar, mas vou deixar para a sessão seguinte, ou para a ronda seguinte, porque o tempo é curto. A 27701 é de facto a norma que ajuda as organizações a estarem mais alinhadas com aquilo que são os referenciais da privacidade, nomeadamente aquilo que é os regulamentos, o Regulamento Geral de Proteção de Dados na Europa, outros referenciais globais. É preciso ter atenção, e eu ouvi o Mário há pouco a falar na questão do processo disciplinar. Eu, por acaso, eu entendo o processo disciplinar no âmbito da norma como uma ferramenta, mais uma vez, como um instrumento para países onde eventualmente isso não esteja previsto na lei, não é? Porque quando a lei determina, não há norma nenhuma que sobreponha à lei, e portanto a lei é para se cumprir, e efetivamente quando há um comportamento desadequado de um colaborador, tal como em qualquer outro tema, a organização tem esse instrumento à mão. Se o quer usar ou não, também está no arbítrio da própria organização, não é a norma que o vai impor ou que o vai determinar. E, portanto, aqui, no caso da 27701, é de facto uma norma que permite às organizações demonstrar melhor alinhamento com aquilo que são as obrigações legais no âmbito da privacidade ou da proteção de dados pessoais. Um dos problemas que a 27701 tem é que tem um cordão umbilical com a 27001. Portanto, ela só existe, praticamente só existe com a 27001, não existe sozinha, porque muitas das questões são remetidas para a 27001, e eu diria que, mais uma vez, ela vai ter que ser rapidamente revista. Não é que tenha que ter muitas alterações, mas vai ter que se garantir que o ajustamento é efetivamente feito. Havia algumas questões na 27001 que não eram fáceis de perceber até onde é que ela ia. E nós olhávamos para o controle A18 e falava lá de proteção de dados pessoais, do cumprimento legal de proteção de dados pessoais, e muitas das vezes as organizações dizem até onde é que eu vou. E mesmo do ponto de vista da auditoria, até onde é que o auditor pode ir. Com esta nova norma, eu acho que isso fica mais claro, porque tem controles específicos e indexa aquilo que é aspectos de privacidade. E quando olhamos para a 27002, eu digo, olha, este controle aplica-se também à privacidade. E aí, então, nós estamos a perceber melhor o alcance da aplicação da 27001 até onde é que ela deve ir, e depois, eventualmente, numa perspectiva de efetivo alinhamento com a legislação em vigor em termos de privacidade, usar a 27701 como instrumento adicional. Eu sou muito cético, porque eu já vi muitas implementações de 27701 e eu, até hoje, não vi nenhuma que me satisfizesse completamente. Mas isso pode ser eu que tenho critérios acima daquilo que será desejável, porque acho que não estão a usar a norma com o propósito que ela efetivamente tem. Ela acaba por ser efetivamente um anexo à 27001. São mais um conjunto de controlos que estão no anexo A, e não é de facto uma gestão efetiva da privacidade. Mas os meus colegas, que se calhar têm outra opinião, também poderá ser servido para algum contraditório. Por aqui, para já ficava. Muito bem. Vou deixar de falar com o Hermano. Diz. Sim, então, obrigado, Hermano. Nós temos aqui, temos uma questão. João, eu já vou ter contigo. Temos aqui uma questão da Sónia, que no fundo nos pergunta se já sabem quando será possível a certificação por entidade certificadora de acordo com a nova ISO 27001-22. Meus senhores, quem quer dar o pontapé aqui para as questões mais práticas desde já? Março, não é? Depois de março, portanto, ainda se pode fazer auditoria, já agora pegando no tema todo, ainda se pode haver auditorias de acordo com esta versão, portanto, sejam novas ou existentes, portanto, até novas certificações até dezembro de 2023, não é?
Portanto, ainda podem ser com a versão atual, desculpa, não é? Ainda se podem emitir certificados com a versão atual até dezembro de 23, não é? A partir de março de 24, já tem que ser tudo, os novos, têm que ser com a nova versão. Acho que é assim, não é? É a meio do período, a meio do prazo de 3 anos, não é? Ao final dos 3 anos, já tem que ser tudo com a nova versão. Portanto, ou seja, quem já tem que fazer a transição até setembro de 25. É isto, não é? Se me permitirem dar Eu acho que a pergunta era ao contrário, não sei se eu percebi ao contrário. É da Sónia, não é? Isto é, quem quer pode fazer, porque se eu quiser hoje, ainda não posso fazer, quer dizer, posso sempre fazer, mas não tenho uma entidade acreditada para o fazer. Mesmo as entidades certificadoras podem estar em condições para isso, não é? Ok, já percebi. Sim, a pergunta é a partir de quando, não é? A partir de quando é que quem quiser se pode certificar pela nova 27001? Pois, Portanto, a partir do momento em que as entidades certificadoras estejam preparadas para isso. Sim, depois há aqui critérios que têm que ser cumpridos, não é? É preciso definir durações para as transições, é preciso definir se há durações novas por via desta nova norma, é preciso qualificar os auditores, ver que requisitos é que são necessários para a qualificação dos auditores, é preciso ver se há novas regras da acreditação que tenham que ser cumpridas. Portanto, é natural que até ao final do ano os acreditadores vão... Eu julgo que a UCA já tem, digamos, aquilo que são os requisitos que os certificadores têm que cumprir para fazer a transição, mas o IPAC irá seguir também fazer esse trabalho e disponibilizar. Mas eu diria que antes do final do primeiro trimestre deve ser difícil qualquer entidade certificadora a atuar em Portugal ter já uma certificação acreditada. Muito bem, muito bem. Sabendo que o candidato à primeira certificação por parte de qualquer entidade certificadora dentro do sistema português da qualidade, será sempre uma emissão de um certificado não acreditado, porque esse é um dos princípios da certificação, é que é preciso testar para ver se comprova, e só depois de comprovado é que temos a acreditação. Portanto, quem quiser ir a correr pode ter, de facto, a primeira certificação, mas essa, porventura, poderá ser ainda não acreditada, sabendo que depois, após a acreditação, será reemitido um certificado acreditado. É a chamada cobaia. Muito bem, obrigado e penso que ficou respondida a questão da Sónia, sim, ok. Entretanto, temos aqui o Pedro Almeida com a mão no ar. Pedro, se quiser, ponha a sua questão no chat. Temos aqui uma outra questão, mais duas, e eu vou então fazer o seguinte, vou fechar aqui as nossas rondas, dado que já estamos a falar um pouquinho de implementação, vou fechar a nossa ronda aqui com o João e depois fechamos a sessão com as questões que estão a chegar no chat e estendemos aqui um bocadinho, 5, 10 minutos, porque naturalmente se justifica. João, começaste por dar aí o toque mais operacional relativamente aos controlos e aos novos controlos e falaste aí de alguns. Tu és uma pessoa que no dia-a-dia, obviamente pela tua função, tens muita atenção às vulnerabilidades, às questões que neste momento se passam na cibersegurança e, portanto, é essa dinâmica toda. Como é que efetivamente vês que as novas normas, estas duas, podem ajudar num quadro altamente agressivo, sobretudo a nível de ciberataques e a nível da gestão da cibersegurança, que é altamente premente e que se calhar ainda não é tão estratégica como deveria ser ou como deverá ser. Como é que nos vamos posicionar a partir daqui com estas novas duas ferramentas recaustadas e renovadas? É uma boa pergunta. Eu acho que nós devemos sempre perceber o contexto em que a organização está metida, não é? Ok? Nós temos que perceber que riscos é que estamos expostos. Não nos podemos esquecer que esta ISO 27001 acaba por ser aqui um conjunto de orientações, guidelines, um sistema de gestão de segurança da informação, obviamente nos vai ajudar a mitigar um conjunto de riscos que as organizações estão expostas. E é este ponto que temos que fazer, sendo um bocadinho muito mais operacional. Esta framework vai nos ajudar na definição dos controlos e vai fazer um pouco de checklist para que a gente, de certa forma, não se esqueça de algumas pontas que possam andar soltas dentro das organizações, ok? Isso é fundamental.
E esta mudança que houve da última para esta nova versão, em termos de controles do anexo A, foi ótimo, não é? Porque ele traz este crescimento de maturidade, até o próprio, passando aqui um bocadinho à privacidade, e como o Armando tinha falado, que isto acaba por considerar aqui alguns chapéus, mas a questão da privacidade e RGPD, hoje em dia fala-se muito nisso, não é? E as organizações, sabendo que têm esta norma, não é? Porque a própria RGPD diz que dá uma orientação para que sigam as melhores práticas, a ISO 27001 é uma destas melhores práticas, ok? E para ter, de certa forma, aqueles controlos adequados e apropriados com as medidas técnicas e organizacionais que eles dizem no RGPD. Eu sinto muito mais confortável com a introdução de novos controlos que eles acabam por considerar nesta nova versão, ok? Temos mais trabalho, temos que estar mais atentos. Quanto às vulnerabilidades, sim, por exemplo, o web filtering, ele vai chamar a atenção, por exemplo, tudo o que seja os malwares da vida e por aí fora, e outras formas de intrusão, não é? Dentro da organização. Acho que cresceu bastante na maturidade, pois é, essa colagem, obviamente, à privacidade e essa colagem a outras frameworks cyber, acho que sim. Espero ter respondido a tua questão. Tá? Respondeste muito bem, então, estamos aqui com 2 minutos, mas temos 2 questões que se tocam e eu deixaria agora as questões para o grupo, ok? Para depois fecharmos com uma última questão sobre o percurso de qualificação dos profissionais, mas já lá iremos. A Dina coloca-nos aqui a questão em que diz, resumindo, entrando agora num ciclo de 3 anos, com a atual norma, antes do final do ciclo já vou precisar de fazer a alteração no máximo até março de 2024. É isto? Ou seja... Eu posso tentar, porque há bocado tentei explicar isso e não me expliquei muito bem. Portanto, então força, Luís, força. E de facto é muito relevante porque há empresas que neste momento já estão ou já estavam a fazer a implementação de acordo com a versão anterior, porque já se sabia que esta ia sair, mas era para ser antes do verão, depois foi depois do verão, depois foi tudo. E agora, pronto, já tenho colocado, como é que eu faço? Prolongo o projeto e mudo para fazer com a nova versão ou ainda faço quanto? Pronto. Até a indicação que eu tenho, e os meus colegas podem me ajudar a confirmar, é que ainda podem ser feitas auditorias, mesmo para sistemas novos, ou seja, auditorias de concessão, com a versão de 2013 até ao final de 2023. Okay? Portanto, durante o ano que vem, ainda se pode fazer a certificação com a versão de 2013. A questão é que, fazendo isso, qualquer certificação que exista, até setembro de 2025, ou seja, 1 ano e quase 2 anos depois, vai ter que fazer a transição. Okay? Mas é possível ainda obter uma certificação nova, de acordo com a norma de 2013, até ao final do ano que vem. Okay? Isto são as indicações que eu estou a ver da BSI, que normalmente está muito bem informada destas coisas. Portanto, eu acho que isto responde ali, portanto, para quem entra agora num ciclo de 3 anos, com a versão atual, portanto, se entrar agora, pode fazer, ainda pode fazer, se entrar agora até ao fim do ano, não é? Se tiver a concessão até ao fim do ano, pode ser com a versão 2013 e pode ter um acompanhamento no ano que vem, ainda com a versão de 2013. Só que depois tem que começar a preparar-se, porque já não, a partir daí, não é? Portanto, o que diz aqui é que depois, a partir de março de 2024, não pode haver concessões ou recertificações, ou seja, entradas em novos ciclos ou renovações, transições, mudanças de ciclo, não é? Portanto, recertificações, já só com a versão nova, a partir de março de 2024, ok? Ou seja, os acompanhamentos, a partir de março de 2024, ainda podem ser com a versão de 2013. Okay? As novas é que
já só se podem fazer até o final de 2023. Mas isto é um documento da BSI que está disponível no site e podem consultar e pronto, estas coisas vão ficar também, começar a ficar divulgadas. Eu só queria... Diz-me. Termina. Não, só queria aqui dar uma nota ou duas que nós, se calhar, deixamos passar, muito rápidas, que é, e esta acho que também é importante por causa da transição, que é, de facto, os controlos no anexo A estão arrumados de outra forma. Portanto, as tais, os atributos de controlos, como a norma agora chama, ajudam nisto, ou seja, nós temos 4 secções, não é, que são diferentes das 14 que existiam. Não é? Agora, nos atributos dos controlos que estão na 27002, há lá um atributo que se chama as capacidades, os operational capabilities. E quando nós olhamos para aquilo, vemos quase diretamente as antigas secções. Vemos gestão de ativos, recursos humanos, segurança física, redes, aplicações, que, portanto, é uma forma que esta versão nova tem de mapear os controlos da nova versão, para quem tenha dúvida, com as secções antigas, não é? Pronto, penso que pode ajudar. Os outros atributos, já aqui falámos, não vou dizer mais nada. Só queria dizer mais duas coisas ainda que acho que são importantes, que é, quando falamos de processos, foi aqui bastante falado da questão de processos, há uma frase nova, ou o parágrafo está diferente, no 4.4 da 27001, que fala em interfaces de processos. Portanto, se havia alguma dúvida para alguém, antigamente, se tinha que implementar processos ou não, agora a dúvida já está esclarecida, e não só, que tem que também documentar os interfaces entre processos, que é uma coisa que é habitual na 9001, não é? É obrigatória, e que aqui se facilitava também e agora já não se pode, não é? Quanto às exclusões, também já agora, eu sou um chato do caneca, eu sei, a gente sabe que elas podem sempre existir, desde bem justificadas. O problema são os auditores, somos nós, não é? Porque o que a minha experiência, e a vossa se calhar tem um bocado assim, é que as empresas, né, nós fazemos a implementação, excluímos alguns controles e depois de ano para ano vamos incluindo outra vez. Porque há sempre um auditor que arranja uma maneira de nos pôr em causa a justificação da exclusão, não é? Portanto, e nós as empresas acabam por, mais vale incluir o controle, mesmo não estando a ser utilizado agora, fica definido e pronto. E uma última nota, agora é que é a última. A 701 está a ser revista, já uma versão diz, mas basicamente o que muda, pronto, eu não sei se o Sr. Armando tinha dito, se calhar disse, é só são os guidances para a 27002, que alinham com a nova estrutura, mas em termos de requisitos obrigatórios não muda nada, portanto, é só para alinhar. Muito bem. Hermano, só queria dar uma nota contigo. Hermano, vamos não fechar contigo. Não feches comigo. Vamos encerrar. Obrigado, Luís. Quero só agradecer à Sónia, à Dina e ao Bruno. Penso que nestes últimos 10 minutos, no fundo, ajudaram a clarificar as vossas questões e, portanto, estava a ler aqui também a questão do Bruno, que vinha muito na sequência da Dina, portanto, penso que ficou clarificado. Obrigado, Bruno. Hermano, ficas aqui com espaço para o teu comentário, porque tinhas aí a mão no ar, e eu lançava uma questão para fecharmos, que tem a ver não com a componente da certificação, mas com a componente da qualificação dos profissionais, ou seja, como é que a partir de agora os profissionais podem, ou é expectável que façam o seu upgrade, o bridging, para as novas normas, não é? Terão que fazer o percurso todo novamente, ou o mercado está a preparar-se para oferecer, no fundo, estes cursos de ponte, para que os profissionais possam novamente requalificar de forma atualizada. Ok? Obrigado. Força. Muito bem. Só aqui fazer uma referência rápida em relação a esta questão dos prazos. O Luís falou na referência da BSI, mas de facto a verdadeira referência é o IAF, portanto é o International for Accreditation, que tem um MD, que é o MD 26, que saiu há relativamente pouco tempo, que explica efetivamente os prazos que os acreditadores e os certificadores devem
seguir naquilo que é o processo de transição da versão antiga para a versão nova da norma. Portanto, é um documento público, se vocês fizerem IAF-MD 26, está lá e tem lá os prazos todos direitinhos que vocês têm para fazer a migração. É óbvio que isto não substitui aquilo que cada certificador depois vai determinar naquilo que são as suas regras. Eu pus no chat. Okay. Não tem bonecos bonitos como o da BSI, que é mais... Mas eu ainda continuo a acreditar mais nos conteúdos que nos bonecos. E de facto o da BSI foi ler a esse, não tenho a menor dúvida. Relativamente à questão que o António fez, e muito rapidamente também para que não passemos muito da hora que estava planeada. Efetivamente, quer sejam, digamos, formações certificadas ou menos certificadas, todos os organismos formadores ou que de alguma maneira trabalham o tema das competências no âmbito da segurança da informação, vão oferecer, ou já estão a oferecer muitos deles, caminhos rápidos de upgrade ou de atualização de competências, porque, na essência, de facto, não há assim grandes necessidades de fazer um caminho completo para quem vai fazer implementação, para quem vai fazer auditoria, ou até para quem precisa ter uma noção, numa lógica mais básica daquilo que é a norma, tenha que perceber o que é que mudou e, em função disso, também validar que percebeu exatamente o que é que mudou, sabendo que eu concordo com alguns dos colegas que aqui já falaram, é preciso fazer alguma jurisprudência, vamos ter que alinhar e calibrar critérios, vamos ter que afinar entendimentos, e por isso o meu último repto para quem sofre mais como auditado: não aceitem tudo o que o auditor diga, defendam bem aquilo que é o vosso entendimento da norma, porque se vocês estiverem cientes e confiantes naquilo que estão a apresentar, devem de facto seguir a vossa linha de pensamento, a vossa convicção na aplicação do sistema, porque os auditores estão com vocês 2, 3, 4, 5 dias no máximo do ano. O resto do ano vocês vivem com esse sistema e são muitos dias. E, portanto, se ele não estiver adequado àquilo que vocês precisam e àquilo que vocês entendem que deve ser o sistema, vocês vão ter um fardo pesado para carregar durante um ano inteiro. E é só. Obrigado, muito obrigado, Hermano. O Sérgio Pinto tem aqui um sorriso rasgado no nosso chat, portanto eu espero que o Sérgio te apanhe um dia como auditor para pôr à prova, no fundo, aquilo que é o repto que acabas de fazer, não é? Bom, eu queria, vamos fechar, estamos aqui com 10 minutos depois da nossa hora, mas penso que valeu muito a pena, porque o objetivo de facto era pôr o tema na mesa e debater aspectos mais práticos, e penso que o conseguimos fazer. Agradecer ao Luís, ao Mário, ao Hermano e ao João, é um prazer revê-los. E foi um prazer tê-los aqui com o vosso contributo, obviamente tão suportado naquilo que é a experiência, naquilo que é a prática e no vosso conhecimento. Portanto, bem-ajam, muito obrigado pela disponibilidade. Daniela, podemos fechar. Obrigado também. Força! Pois bem, resta-me então agradecer a todos vós por esta sessão tão enriquecedora e muito, muito obrigada a todos os participantes que tivemos nesta nossa mesa redonda e, ao fim e ao cabo, o último encontro para este ano. Muito obrigada pelo vosso feedback. Este vídeo ficará, entretanto, disponível no nosso canal de YouTube e, se nos acompanham pelas redes sociais, ficarão a saber de imediato assim que tal acontecer, para tomarem notas, para reverem alguma passagem e procurarem esclarecer alguma questão que possa não ter ficado ainda o mais clara possível. Nota então para o nosso reencontro, dias 26 de janeiro e 23 de fevereiro, são os próximos encontros online. Muito obrigada a todos, continuação de uma boa semana e ainda estejamos em novembro, mas este é efetivamente o nosso último encontro deste ano.